Olá, nono ano. Vamos fazer a resolução das questões que eu havia solicitado para vocês nas semanas anteriores, lá no grupo. Então, antes de começar, eu gostaria que vocês pegassem aí o módulo, o livro didático, pois nós iremos corrigir as atividades das páginas 16 a 19 e a hora do estudo, página 35, as questões de 1 a 10. Essa sessão Organize as Ideias, eu já fiz a resolução para vocês lá no grupo do WhatsApp. Foi a dúvida de uma colega, então quem não acompanhou, tá gravado lá, vocês podem ouvir novamente a explicação para que vocês possam resolver essa sessão. A primeira questão da atividade é para vocês completarem as lacunas com as palavras mais adequadas. Lembrando que os átomos eles se ligam para adquirir a estabilidade. E essa estabilidade ela é adquirida quando eles obtêm 8 elétrons na última camada, ou por compartilhamento de elétrons, ou por perda e ganho, no caso das ligações iônicas. Então vamos lá, letra A. Os átomos de maior estabilidade eletrônica são os gases nobres, vocês já viram isso comigo, pois tem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que tem apenas 2, certo? Nos compostos moleculares, os átomos se unem por ligações covalentes, que são formadas pelo compartilhamento de elétrons. Então, aqui não vai ter, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, não vai ter formação de íons, cátions e ânions. Já na ligação iônica, um átomo perde elétrons e se transforma em um cátion. Lembrem que o cátion é positivo, mas perde, o ânion é negativo, mas ganha. Então, na ligação iônica, um átomo perde elétrons e se transforma num cátion, enquanto o outro átomo ganha e se transforma num ânion. Letra D. Os átomos dos metais têm tendência a perder elétrons, já comentei isso com vocês também, enquanto os não metais eles vão ter tendência a ganhar elétrons. Então, todos os elementos que têm 1, 2 e 3, ou até mesmo 4 na última camada, eles vão perder. Os que têm 5, 6 e 7 elétrons na última camada, eles têm tendência a ganhar elétrons. Questão 2, a fórmula que vocês têm aqui é uma ligação entre átomos de nitrogênio. Perceba que ele está realizando aí uma ligação tripla, pela quantidade de tracinhos que vocês estão vendo aqui. Indica que os átomos de nitrogênio estão compartilhando 3 pares de elétrons. Por que 3 pares? Vou desenhar aqui, ó. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. Para ele ficar com 8, ele precisa de 3. E eles vão compartilhar 3 pares de elétrons. Ó, um compartilhamento, compartilhou um par. Aí, compartilha 2 pares, 3 pares. Ok? Próxima questão. Questão 3. Vocês receberam aí uma tabela para que vocês possam completar com a fórmula molecular, a composição e outras informações aqui que foram dadas. Hidrogênio de número atômico 1, oxigênio de número atômico 8 e nitrogênio de número atômico 7. O gás hidrogênio, qual é a sua fórmula molecular? H2. O gás oxigênio, qual é a sua fórmula molecular? O2. E o gás nitrogênio, qual é a sua fórmula molecular? N2. Qual é a composição? 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de nitrogênio. E a fórmula eletrônica de Lewis, como é que vocês vão fazer? O hidrogênio tem quantos elétrons na última camada? 1. Então, vocês vão representar esse elétron ou com a bolinha ou com um xizinho. O oxigênio tem quantos elétrons na última camada? 6. Então, vocês vão representar isso com bolinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês vão colocar lá do lado de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Então, vocês vão representar esses 5 elétrons ou com bolinhas ou com X. Fórmula estrutural. Como é a fórmula estrutural? O hidrogênio, ele realiza um compartilhamento. Vocês colocam um traço. O oxigênio realiza 2 compartilhamentos. Aqui é uma ligação dupla. E o nitrogênio, uma ligação tripla, que a gente já viu na questão anterior. 3 tracinhos. E o número e o tipo de ligação?
No hidrogênio, uma ligação simples. No oxigênio, uma ligação dupla. E no nitrogênio, uma ligação tripla. Questão 4. Em relação a essas representações, indique o número de átomos de 1, de 2 e de 3. O número de átomos é a quantidade de bolinhas. Quantas bolinhas vocês têm em 1? 3 bolinhas. Quantas bolinhas vocês têm em 2? 3 bolinhas. Quantas bolinhas vocês têm em 3? 2 bolinhas. A quantidade de elementos químicos. Esses elementos químicos, eles são representados pelas bolinhas diferentes. Então, quantas bolinhas diferentes nós temos aqui? 2. Bolinha branca e bolinha vermelha. Então, 2 elementos químicos. Quantos elementos químicos em 2? 2 também, a bolinha vermelha e a bolinha preta. E quantos em 3? Apenas um elemento químico, porque só tem bolinha vermelha. O tipo de substância, se ela é simples ou se ela é composta. Se aqui nós temos 2 tipos de elementos químicos, então nós temos uma composta. Se nós temos 2 tipos de elemento químico em 2, também nós temos uma composta. Se nós temos apenas um tipo de elemento, nós temos aqui uma substância simples. Tipo de ligação, se é covalente, iônica ou metálica entre os átomos. Então, vamos lá. O 1 é uma ligação covalente. Por que a gente sabe disso? Porque na questão ele te diz que você tem aqui, ó, a molécula de água, a molécula de gás carbônico e a molécula de oxigênio. O oxigênio ele é formado por O2, dióxido de carbono, 2 carbonos e 1 oxigênio, e a água vocês sabem que é H2O, então 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, com essa informação, vocês saberiam responder essa questão. Qual é o tipo de ligação da água? Uma ligação covalente, que acontece entre um hidrogênio e um não metal. Em 2, também é uma ligação covalente, ocorre entre 2 não metais. E o último também é uma ligação covalente, porque ocorre aí entre o oxigênio, que é um não metal, ocorre o compartilhamento de elétrons. O número e o tipo, se é simples, dupla ou tripla de ligações químicas. Olhem a quantidade de tracinhos aqui. Ligação simples. No outro, ligação dupla. Vocês estão vendo aqui 2 tracinhos. E no último, 2 tracinhos, também uma ligação dupla. Então, completando aqui, ligações duplas. Próxima questão. Questão 5. Olhem a tabela. Vocês vão completar aqui. Metal alcalino, alcalino terroso, grupo do alumínio, do nitrogênio, calcogênio e halogênio. Elétrons de valência. O metal alcalino, ele faz parte do grupo 1. Se ele faz parte do grupo 1, ele tem um elétron de valência. O metal alcalino terroso, grupo 2, 2 elétrons de valência. Grupo do alumínio é o grupo 13, 3 elétrons na camada de valência. O nitrogênio, grupo 15, 5 elétrons. Calcogênio, grupo 16, 6 elétrons. E o halogênio, grupo 17, 7 elétrons. Percebam que 1, 2 e 3 a tendência é perder. Vão perder esses elétrons. 5, 6 e 7 a tendência é ganhar. Então, aqui, metal alcalino, qual é a tendência? Perder um elétron. Alcalino terroso, perder 2 elétrons. Alumínio, perder 3 elétrons. Grupo do nitrogênio, ganha 3 elétrons. A tendência dos elementos que tem 5, 6 e 7 na camada de valência é ganhar. Para ficar com 8, ele precisa ganhar 3 elétrons. O calcogênio, para ficar com 8, ele precisa ganhar 2 elétrons. E o halogênio, para ficar com 8, ele precisa ganhar 1 elétron. E qual é a carga de tudo isso aqui? Esse metal alcalino, vocês já sabem que ele vai perder. Então, ele vai se transformar em um cátion. O alcalino terroso, ele também perde 2. Então, ele também se transforma em um cátion. O alumínio, 3 mais, se transforma em cátion. Os outros vão se transformar em ânions. Então, quem tem 5 tem que ganhar 3. Quem tem 6 tem que ganhar 2. E quem tem 7 tem que ganhar 1. Ok? Próxima questão. A questão 6, vocês receberam aí essa tabelinha. O esboço de uma tabela periódica. E vocês vão localizar os elementos magnésio, potássio, alumínio, cloro, oxigênio e flúor. E depois responder as questões. Vamos localizar aqui. Magnésio, potássio, alumínio, cloro, oxigênio e flúor.
Feito isso, resolução das questões. Qual a localização, grupo e período de cada elemento? Magnésio, grupo 2, terceiro período. Vocês já sabem disso, né? Período são 7, são esses aqui. E o grupo, ou família, são esses aqui de cima, que são 18, ok? Então, pronto. O magnésio, terceiro período, grupo 2. O potássio, grupo 1, quarto período. Cloro, grupo 17, terceiro período. Oxigênio, grupo 16, segundo período. E flúor, grupo 17, segundo período. Classifiquem agora em metais ou não metais. O magnésio, metal. Potássio, metal. Alumínio, metal. Cloro, oxigênio e flúor, não metais. De acordo com o grupo em que se encontra, indique o valor de carga de cada um dos íons formados por esses elementos. O magnésio. Se o magnésio ele faz parte do grupo 2, ele perde 2 elétrons. Então, ele se transforma no cátion 2+. Deixa eu passar aqui para vocês acompanharem. O potássio. Se o potássio ele faz parte do grupo 1, a tendência dele é perder esse 1 elétron. Então, ele se transforma no cátion 1+. O alumínio. Se o alumínio ele faz parte do grupo 13, a tendência dele é perder 3 elétrons. Já o cloro, o oxigênio e o flúor, que são não metais, eles vão ter tendência a ganhar, então eles vão se transformar em ânions. Então, o cloro, 1-, o oxigênio, 2- e o flúor, 1-. Questão D. Represente a fórmula do composto formado pelos elementos magnésio e oxigênio, alumínio e cloro. Bora lá. Quantos elétrons o magnésio ele vai precisar? 2+. E o oxigênio, 2-. O que está em cima vem para baixo, o que está em cima de cá vem para baixo. Se transformam aí, então, em MgO. Ah, tia, mas eu botei Mg2O2. Toda vez que esses números forem iguais, vocês podem simplificar isso daqui, certo? Então, fica MgO. Agora, entre o alumínio e o cloro. O alumínio precisa perder 3. E o cloro ganhar 1. Não é isso? O que está aqui em cima vem cá para baixo, o que está aqui em cima vem cá para baixo, certo? Então, como é que fica aí? Al, Cl, 3. AlCl3. Questão 7. Considere as espécies químicas Br2 e KBr, dados os números de elétrons na camada de valência. O potássio tem 1 elétron na camada de valência, então vocês já sabem que a tendência dele é perder esse 1. E o bromo tem 7. Então, o bromo ele precisa de 1. E explique justificando o tipo de ligação que ocorre entre os átomos D. Então, vamos lá. O bromo, qual é o tipo de ligação que acontece aqui? Uma ligação covalente. Por que uma ligação covalente? Porque o bromo ele é um não metal. Então, Br2 significa dizer que tem 2 bromos ligados entre si. Então, 2 não metais. E entre o potássio e o bromo, para formar o KBr, isso daqui é uma ligação iônica, porque você tem um metal e um não metal. Um com tendência a perder e o outro com tendência a ganhar. Ok? Ligação iônica. Questão 8. Sabendo que o número de elétrons doados e recebidos devem ser o mesmo e que o cálcio doa 2 elétrons e o flúor recebe somente 1. Então, ao se ligarem entre si, átomos de cálcio e flúor, obtemos uma substância cuja fórmula correta é letra E. Por que, tia, letra E? O cálcio doa 2. Ó, cálcio, ele doa 2. 2+. Ele vai perder. E o flúor recebe 1. Flúor vai receber 1. O que está em cima vem para baixo, o que está em cima vem para baixo. CaF2. Ok? Próximo. Questão 9. Os elementos X e Y têm, respectivamente, 2 e 6 elétrons na camada de valência.
2 e 6 elétrons. X tem 2, ele perde 2. Y tem 6, ele ganha 2. Qual é o composto que forma XY? Ah, tia, eu botei X2, Y2. Tá errado? Não, não tá errado, mas eu já disse a vocês que simplifica, então fica XY. 10ª questão. Da combinação química entre os átomos de magnésio e nitrogênio pode resultar a substância de fórmula Mg3N2. Como é que vocês vão fazer isso? Da mesma forma que eu fiz os outros. Vocês vão lá, ó. O magnésio tem quanto na última camada? 2. Ele vai perder esses 2. E o nitrogênio tem quantos na última camada? Ele precisa de quantos? O que está em cima vem para baixo. Vocês vão chegar aqui a essa fórmula. Questão 11. Responda as questões propostas considerando os átomos genéricos de diferentes elementos. De acordo com a distribuição eletrônica de cada elemento, identifique cada átomo como metal ou não metal. O R é o metal. Vocês vão lá na tabela periódica que vocês vão ter acesso a isso aqui. Quem tem número atômico 12 é um metal. Quem tem número atômico 8 é um não metal. Quem tem o número atômico 9 é um não metal. E o W também é não metal. De acordo com a distribuição eletrônica de cada elemento, identifique cada átomo, já fizemos isso daqui. Para cada caso, indique se a ligação entre os pares é iônica, covalente ou metálica. Entre R e T é iônica e entre X e W é covalente. Então, a primeira aqui vai ser iônica e a segunda covalente. Represente a fórmula iônica ou molecular dos compostos formados pelos conjuntos 1 e 2. Então, vocês vão ter aqui, ó, R, T2 e o outro XW. Ok? Próxima questão. Considere os seguintes compostos do enxofre. Em relação ao tipo de ligação química que essas substâncias representam, é correto afirmar que 1 é molecular e 2 e 3 são iônicas. Letra E. Lembrando que a dúvida que vocês tiverem da resolução individual de qualquer questão, vocês podem pedir que eu faça lá no grupo, certo? Com mais calma, mais devagar, para que vocês possam compreender. Questão 13. As figuras abaixo representam esquematicamente estruturas de diferentes substâncias à temperatura ambiente. Sendo assim, as figuras 1, 2 e 3 podem representar, respectivamente, ferro, cloreto de sódio e dióxido de carbono. Letra D de dado. Questão 14. Considerando o texto acima e leia as proposições abaixo. Assinale o que for correta. Apenas as proposições 1, 3 e 5 são verdadeiras. Hora do estudo, primeira questão. Vamos lá. A explicação para a não reatividade dos gases nobres se fundamentava na regra do octeto. Letra C. Segunda questão. Considerando aqui a fórmula íon de Lewis, essa configuração, representada ao lado, responda. Qual é o número de elétrons da última camada do elemento químico representado? 6. Se vocês contarem a quantidade de bolinhas, aí vocês vão ver. Letra B. Que tipo de ligação ocorre? Ligação covalente. Letra C. Escreva a fórmula molecular e estrutural. Fórmula molecular, O2. Fórmula estrutural é a dos tracinhos, ligação dupla. Terceira questão. Com base na distribuição eletrônica, vamos lá. Letra A. Quantos elétrons há na última camada de cada um desses elementos? O magnésio tem 2 elétrons na camada de valência e o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Como é que a gente sabe isso? A última camada do magnésio é essa e a última camada do nitrogênio é essa. Letra B. Esses elementos têm tendência em perder ou ganhar elétrons.
O magnésio ele tem tendência a perder, porque ele é um metal, e o nitrogênio ele tem tendência a ganhar, porque ele é um não metal. Que tipo de ligação ocorre entre eles? Ligação iônica, um com tendência a ganhar e o outro com tendência a perder. Se você for montar a fórmula, você vai ver aqui que o magnésio ele perde 2 e o nitrogênio ele precisa ganhar 3. Então, qual é a fórmula? O que está em cima vem para baixo. Lembram que a gente vai cruzar aqui Mg3N2. Próxima questão. Questão 4. De acordo com essas representações, é possível afirmar que a única estrutura não coerente é a letra E. HC4. Não faz sentido você ligar isso daqui. Se vocês montarem lá a fórmula, vocês vão ver que não vai funcionar, certo? Então, tem uma incoerência aí. Questão 5. A questão 5, observe a estrutura, dados as informações. Vocês teriam que marcar aí, letra B de bola. Sexta questão, para montar uma questão da Olimpíada Brasileira de Química Júnior, também letra B, gabarito. Sétima questão, coloquei no próximo slide, então vamos fazer aqui a 8. Questão de verdadeiro e falso. Letra A, verdadeira. Letra B, falsa. C, verdadeira, falsa. E a D, verdadeira. Ok? Próxima. A sétima questão. A alternativa correta seria a letra C. Questão 9. Essa questão 9 é uma questão de escrever, que fala sobre o grafeno, de acordo com as características e propriedades do grafeno. Justifique essa resposta. O grafeno é um material derivado do grafite, então ele é constituído apenas por átomos de carbono, que não é um metal. E o 10, vocês têm aqui um circuito, e vocês iriam me dizer qual das alternativas descreve a melhor condição aí para que a lâmpada ela entre em funcionamento. A alternativa correta, letra A, continua apagada em 1 e 2. Por que continua apagada em 1 e 2? Composto covalente não é um bom condutor de eletricidade. Beleza? Por que conduz corrente elétrica? Como é o sal de cozinha NaCl? Quando a gente pega NaCl e dissolve ele na água, ele vai separar os íons com elétrons livres, passa a conduzir corrente. Beleza?